Crescem as denúncias de crimes contra o idoso em Minas Gerais. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa a juíza Sandra Salete da Silva, da Primeira Vara de Lagoa Santa, e Estevão Machado de Assis Carvalho, da Defensoria Especializada do Idoso. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Exemplos de crimes contra idosos: abandono material, lesão corporal, maus tratos em família, apropriação indébita e perturbação do sossego. Por que a rejeição é cada vez mais frequente? Como o Judiciário tem punido os crimes contra os idosos, doutora Sandra? O Judiciário ele tem uma preocupação de aplicar a lei e zelar pela justiça. Então, uma das coisas boas que vieram com o Estatuto do Idoso é a celeridade processual. E com isso nós preocupamos em dar um andamento mais célere dos processos, tanto cíveis quanto criminais. Mas é bom lembrar que o judiciário ele não move sozinho, a gente não pode agir, costuma falar de ofício, tem que ser provocado. E na área criminal, quem faz isso é o Ministério Público, por intermédio de denúncia. Ele denuncia, depois que é feita a denúncia, a gente procura dar esse andamento mais rápido no processo. Doutor Estevão, por que cresce a violência contra o idoso? Eu acho que esse dado do aumento das denúncias com relação à violência contra o idoso, ele revela, no meu ponto de vista, dois pontos primordiais, dois pontos mais claros. Um que é mais de conhecimento público é que a população idosa está crescendo realmente, ela representa cada vez uma parcela maior da sociedade. E com isso, logicamente, tendem a crescer também as denúncias de crimes contra a pessoa idosa. Por outro lado, também eu vejo que as pessoas têm cada vez mais se conscientizado da necessidade e da obrigação legal de denunciar os crimes envolvendo idosos. O próprio Estatuto do Idoso prevê como obrigação de todo mundo da sociedade denunciar qualquer ato de maus tratos ou de violência contra o idoso. Mas sempre houve medo, né, doutora Sandra? Sempre. Inclusive, com o Disque Denúncia, facilitar essas denúncias, porque a pessoa que se sente preocupada com um tipo de retaliação, ela pode fazer essa denúncia, ter apurado sem se expor. Então, com isso, eu acho que facilitou muito, muito para que essas denúncias fossem mais aclaradas, viessem à tona. As denúncias de crimes contra idosos em Minas Gerais aumentaram mais de 60% entre agosto e setembro deste ano. Veja os dados do Disque Direitos Humanos do Governo do Estado. O Disque Direitos Humanos recebeu em agosto 47 denúncias de crimes contra idosos. Em setembro, foram 77. Houve um aumento de 63%. Em 2011, o crime mais denunciado foi maus tratos familiares, com 392 ligações. Abandono material vem em seguida, com 166 registros. O total de denúncias de crimes contra idosos é de 688 até setembro, o que representa o segundo lugar no ranking. Perde apenas para as denúncias de violência contra crianças e adolescentes, que tiveram 1.571 ligações. Doutora Sandra, a senhora que trabalhou com infância e juventude, e agora, de acordo com esses dados, os lados mais fracos, mais vulneráveis, né? Crianças e idosos sofrendo as agressões. Exatamente, por isso que vem a lei específica para proteger essa parte mais desvalida. Muitos se perguntam, falam assim, por que mulher, por que criança, por que idoso merece uma lei especial? E a gente vê na atualidade porque eles realmente estão desguardados, estão precisando de amparo. E o idoso, ele pode chegar na idade avançada, mas ele ter toda uma fonte de serviço ainda para a comunidade. E a gente tem que tratar isso com resguardo. E o Estatuto, ele veio para isso. Ele veio com muitas inovações e é uma preocupação tanto da família, tanto da sociedade quanto do Estado, essa proteção da dignidade, da saúde, da integridade física do idoso. E nós temos que lembrar que, além da questão jurídica, a gente tem a questão moral e espiritual, que hoje nós estamos aqui, mas nós fomos crianças, nós fomos adolescentes, e certamente a gente tendo uma qualidade de vida melhor,
como já está acontecendo na questão de medicina, na questão alternativa, a gente vai chegar à velhice. Então, nós temos que preocupar com essa camada da sociedade. Doutor Estevão, o senhor viu ali nos dados do Disque Direitos Humanos, maus tratos contra os idosos lideram os crimes, né? O senhor tem exemplos lá da Defensoria Especializada do Idoso desses casos? Eu posso te dizer que nesse período que a gente está lá na Defensoria Especializada, essa talvez seja a demanda mais recorrente que a gente vê, que é a questão do conflito familiar. A gente atua nisso diuturnamente. Questão de maus tratos, de violência física, violência psicológica, o próprio uso indevido da verba desse idoso da família. A gente sabe que, na maioria das vezes, a pessoa idosa tem uma renda certa, decorrente de aposentadoria, de algum benefício previdenciário, e muitas vezes os familiares se utilizam desses valores para outros fins. Então, essa é uma demanda que a gente enfrenta diuturnamente, e essa questão da denúncia, eu acho que é um dos grandes avanços que o Estatuto do Idoso trouxe, porque ele trouxe claramente a obrigação de todo mundo denunciar. A responsabilização, né? Isso. Então, isso trouxe uma consciência para a sociedade do dever de denunciar qualquer tipo de violência contra o idoso. Quais são os crimes mais comuns em Belo Horizonte? Veja o que diz a delegada Joana Margarete Leite Penha, da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso. Olha, o mais frequente, atualmente, é a apropriação indébita, eu considero. Porque tem várias denúncias que a pessoa se apropria do cartão do idoso, né, do benefício, para fazer empréstimo, principalmente esse agora consignado. E através disso vem outro crime que é a ameaça, né? Que eles ameaçam o idoso para que não denuncie. E os maus tratos, o abandono, está havendo muito abandono do idoso, né? Principalmente nos asilos. Como explicar esse abandono, doutora Sandra? O Carlos, é muito difícil. O que acontece é que até o doutor Estevão já falou, a questão do uso da droga, esse interesse, essa violência que a gente chama, que é a violência patrimonial que o idoso sofre. Então, as pessoas estão preocupadas mais com o ganho do idoso, às vezes até para desvirtuar para a droga, para obter mesmo se ele tem algum tipo de patrimônio imóvel, para passar para o nome. Então, mas eu acho que hoje o mais sério realmente é o desamor, porque isso leva uma coisa à outra. E essa questão do aumento gritante do tráfico de drogas, das drogas. As drogas permeiam a desestrutura familiar, desestrutura muito a família. E a família, quando está desestruturada, ela, infelizmente, ela galga por caminhos que são ruins e que levam a isso. O senhor tem exemplo de casos de drogas contra idosos? A gente já tem visto bastante casos envolvendo droga, né? A gente vê um perfil de familiar que nos aparece muito lá na Defensoria, é de um idoso, como eu disse, que tem uma renda certa, e alguns filhos dependendo desse idoso. Então, filhos de 40, 50 anos, netos, todos vivendo na mesma casa e dependentes dessa renda do idoso. E muitas vezes esses filhos se envolvem com droga, e aí começam a furtar dentro de casa, começam a ameaçar esses idosos, a praticar violência contra esses idosos. Então, esse é um perfil que a gente percebe que é crescente, que a gente enfrenta cada vez mais lá na Defensoria. A senhora acha, doutora Sandra Salete, que as famílias estão perdendo os laços importantes que havia no passado? Com certeza. E eu fico muito triste em pensar que, por exemplo, não vou dizer que eu sou antiga, não, mas na minha época escolar a gente tinha aula de moral e civismo, que agregava valores de respeito aos mais velhos, respeito aos pais, respeito aos amigos, aos irmãos. Hoje, dificilmente a gente vê isso. Então, a família está perdendo muito esses valores. Preocupada, hoje nós vivemos num mundo capitalista. A pessoa preocupa muito com o ter e não com o ser. E isso vai abrindo portas para a marginalidade, porque a marginalidade ela te promete o ganho fácil e, em consequência, os idosos que estão nessa circunstância de pessoas mais frágeis, ela sofre, porque ela lida com a parte afetiva, igual o doutor Estevão disse aí, com os pais, e também com a questão pecuniária. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.